Amém? Você pode dar um brado de glória. Tem alguém vivo aqui? Tem alguém pulsando pelo Cristo? Diga para o teu vizinho, para o teu irmão aí, você precisa ser bíblico, mas você não precisa ser uma geladeira. Diga. Você precisa ser bíblico, mas não uma geladeira. Precisamos ser pessoas que correspondem a Deus, amém? Você em meio à pregação, se você sentiu a vontade de dar um glória a Deus, um aleluia, pode dar, irmãos. Eu não quero ficar sozinho aqui, vocês estão comigo? Estamos juntos? Então, irmãos, hoje é um dia de reflexão. Hoje é um dia em que muitos de nós param, pensam. Muitos veem os filmes, relacionados à paixão de Cristo, à morte, à crucificação, à ressurreição. Então são dias em que as pessoas param e pensam. Muitos até separam um dia, como na sexta-feira, para não comer comida, carne, só comer peixe. Não comem a carne vermelha e tal, e carne de galinha, carne branca também, porque é algo que foi criado, que foi gerado por uma tradição que não tem base bíblica alguma para isso, onde as pessoas naquele dia se preocupam em não pecar, mas todos os outros dias da sua vida vivem como se Jesus não existisse. É uma hipocrisia, não é? Jesus não morreu numa cruz para que eu e você lembrássemos de cuidar da nossa vida ou de prestar atenção em algo em um dia. E essa tradição, ela muitas vezes, ela vai empurrando as pessoas a um relacionamento frio com Deus. E hoje, todos aqueles que são chamados de cristãos, sejam eles simpatizantes, sabia que hoje tem evangélico simpatizante? Antes a gente só ouvia falar de católico simpatizante. Hoje nós temos evangélicos. Pasmem, chegamos a esse ponto. Eu sou evangélico, mas vive como se não fosse. Vai quando quer, vai uma vez por ano. Então, somos chamados de cristãos, sejamos simpatizantes ou praticantes. E nesse dia todos eles relembram, trazem a memória, comemoram a ressurreição de Cristo. O dia em que Jesus Cristo ele foi ressuscitado. E eu quero trazer como tema da ministração dessa noite o poder que vence a morte e transforma vidas. Abre comigo Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do 13 ao 34. Eu quero te pedir uma coisa. Posso pedir uma coisa para você? Para quem já é da casa já sabe. Me dê a tua atenção de presente, amém? Preste atenção. Não se disperse, evite movimentos desnecessários. Daqui a pouco está com vontade de ir no banheiro, segura mais um pouco até o final, eu não vou demorar. Prometo que antes da meia-noite eu termino. Amém? Lucas 24, do 13 ao 34, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Olha só. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus se fazendo, na expressão aquela que a gente usa aqui no sul, se fazendo de salame. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles:
Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao aproximar-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém? Esse é um texto que declara, que mostra um cenário montado onde está carregado de desânimo, está carregado de decepção, de frustração, aonde Jesus ele morre. Esses discípulos, eles, a partir da morte de Jesus, quebra toda a expectativa, a esperança que eles tinham, porque naquele momento a expectativa deles era de um libertador do poder bélico, do poder realmente real de Roma, e eles esperavam alguém que tirasse eles dessa escravidão, e eles se deparam com o Deus que eles criam, com o Jesus que disse ser o Deus, morrendo. E eles pegam e fazem o caminho de volta para casa, saem de Jerusalém e estão voltando. Naquele momento Jesus encosta ao lado deles e eles começam a pregar, a contar as histórias para Jesus. E Jesus, como alguém gentil, eu fico imaginando o próprio Deus encarnado ao lado deles ali, sabendo de tudo que tinha acontecido, de tudo que eles iriam falar, ainda assim deu atenção a eles. E aí diz que Jesus está ali e eles não conseguem perceber, mesmo sabendo que mulheres já tinham ido até o sepulcro e falado que Jesus não estava lá e tinha evidências de que ele tinha ressuscitado, mas mesmo assim o coração deles permanecia incrédulo, e eles ainda voltavam para Emaús. E Emaús, você tem que trazer no seu entendimento que Emaús é voltar para a velha vida, para a velha prática, para a sua vida cotidiana, do mesmo jeito, da mesma forma. Jerusalém é a missão, é a volta, é o lugar onde Deus quer realmente trabalhar nas nossas vidas, transformar e usar as nossas vidas uns com os outros. E aí diz que essas mulheres que foram até o sepulcro no domingo na madrugada, o clima dessas mulheres também era de luto,
de frustração, de derrota. Então era esse o cenário que se alojava na região. Elas esperavam encontrar o corpo morto de Jesus para ungir. A palavra também diz que os discípulos estavam trancados com medo e sem esperança após a crucificação do Cristo. Está relatado em João capítulo 20, verso 19, também em Lucas 24, 37. Então, o que acontece, irmãos? Que eles seguiam a sua vida sem esperança. Todos eles, como esses discípulos no caminho de Emaús. Ou seja, Pedro volta a pescar, negou Jesus, e foi pescar novamente, foi para aquilo que era a prática antiga, com grandes decepções, com grandes coisas que realmente trouxeram frustração com a morte do Cristo. E muitas vezes, assim como esses discípulos de Jesus, essas mulheres, nós vivemos assim hoje. Quantos vivem uma vida de medo? Tem gente que tem medo de morrer, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de pegar uma doença, tem medo. Quantos de nós vivem sem esperança? Quantos de nós param e pensam nessa noite, talvez, agora quando eu falar você vai lembrar, quantas vezes você já pensou, o que é a vida? Qual o propósito dessa vida? Nascer, crescer, morrer. Quantos de nós se deparam com situações onde estão vivendo uma vida sem esperança? Buscam nas riquezas, buscam no lazer, buscam nessas coisas, em pessoas, buscam em drogas, em bebidas, aquilo que nunca sacia, porque não tem a esperança. E aí esses discípulos, eles agora já estavam caminhando normalmente, desiludidos, somente sobrevivendo. E aqui eu penso nesses dias, quantas pessoas estão sobrevivendo, irmãos? Quantos de nós sobrevivem, mas não vivem? Não têm a vida verdadeira, não desfrutam a vida que Deus tem para cada um de nós. Então esses discípulos, no caminho de Emaús, estavam voltando para a sua vida cotidiana. Eles seguiram aqui as suas vidas normalmente, como se Cristo ainda estivesse morto. Assim como esses homens, essas mulheres também estavam por esse momento, passando por esse momento de desilusão, de desânimo, até o momento em que elas se deparam novamente com Cristo e provam do poder da ressurreição. E eu e você, até muitos de nós aqui, vamos dizer assim, vamos organizar, muitos de nós, talvez não aqueles que estão aqui, eu sempre quando eu falo, eu estou falando para o público como igreja, a igreja de Cristo espalhada pelo Brasil, pelo mundo. Muitos de nós estão vivendo assim, como se Jesus ainda estivesse morto. E aí, meu irmão, por consequência, sem poder de dar a verdadeira vida para cada um de nós, porque quem acredita em um Cristo morto não prova do poder da vida, porque não prova da ressurreição. Muitos não provaram ainda o poder da ressurreição de Cristo. E como eu sei isso, pastor? Através de uma coisa chamada provar. Provar de Deus é ter uma vida que realmente é transformada. Ela transforma primeiramente a minha percepção pela palavra. Quem prova do poder da ressurreição de Cristo tem uma nova percepção quando lê as Escrituras, quando ouve as Escrituras. Assim como diz no versículos 15 e 16, olhe comigo.
Versículo 15 e 16 do mesmo capítulo. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A palavra ela narra que eles andaram com Jesus, mas não o reconheceram. Cuidado. Note que a tristeza e a incredulidade impediram a visão espiritual. Ou seja, eles estavam cegos espiritualmente. Talvez hoje muitos daqueles que se nomeiam como cristãos, eles estejam caminhando paralelamente a Jesus, sem o enxergar. Porque Jesus precisa ser enxergado aonde? Nas nossas vidas. Quando Jesus é visto na nossa vida, realmente nós provamos do poder da ressurreição. Muitos participam das atividades da igreja. Aqui nós temos 4 atividades na semana. Muitos participam em 2, 3, uma delas, mas participam, estão ali. Só que, aonde Cristo está? Será que Cristo está sendo visto nas nossas vidas quando nós saímos daqui? Ou será que eu e você continuamos a nossa caminhada como se Cristo ainda estivesse morto? Saímos daqui nas nossas velhas práticas, na nossa velha vida, do nosso jeito que nós queremos de pensar, de falar, de agir. Quantos participam das atividades, estão no meio da comunhão com o corpo, mas não conseguem senti-lo, não conseguem tocar Jesus pela fé, não conseguem perceber Jesus curando, Jesus no nosso meio. Eu não estou dizendo que a gente vai ver Jesus, irmãos, de forma física, porque tem várias pessoas que dizem que vê Jesus, que ouve Jesus. Amém. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. É isso que nós somos chamados, para crer numa palavra que já está estabelecida, que já foi dita para nós. Nós precisamos crer. Quantos não conseguem perceber a presença de Jesus, estão nessa caminhada, mas não percebem que Ele está lado a lado, ou em você, porque muitas vezes você não entende esse confronto em amor que Ele faz através da sua palavra, através de um irmão. Quantos caminham bem até o momento que são confrontados? Isso só mostra que Jesus não está dentro. Isso só mostra que Jesus está caminhando paralelo a você e você não tem ainda a presença de Jesus na sua vida. Primeiro confronto, eu me magoei. E aí volta para aquela vida, volta para o seu eu, para a sua forma. Aquela igreja não presta, aquele irmão, essa grosseria, isso daí não pode, porque não pode julgar os outros. Aí hoje está cheio de, o mimimi está grande. Tu não pode me julgar. Isso é defesa de quem quer viver no pecado. A palavra de Deus diz que o homem espiritual julga todas as coisas, segundo a palavra, não segundo o juízo de condenar as pessoas. Agora olha comigo o versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demorar a crer em tudo o que os profetas falaram. Note que Jesus os repreende, mas Ele não repreende a eles pela ignorância, mas por não crerem no que os profetas já haviam dito. Isso é algo muito pertinente para os nossos dias. Nós somos uma geração que demora
para entender e para crer. E a grande culpa muitas vezes disso é a alfabetização, irmãos. Muitos de nós frequentaram colégio só para comer merenda, porque não aprenderam a interpretar texto, não aprenderam. E quando vamos fazer uma leitura da Bíblia, tem dificuldade de entender. Irmãos, nós precisamos ler e entender as Escrituras, porque as Escrituras, elas são o poder de Deus para todo aquele que crê. E hoje, nos nossos dias, nós temos muito material, muito conteúdo, muitas ferramentas de estudo. Hoje, quando eu me converti, não tinha o Google, não tinha a IA, a inteligência artificial. Era pesquisa, era pegar as geografias bíblicas, os estudos extensos, pegar a respeito de uma palavra traduzida, era pegar o dicionário Strong dessa altura aqui e procurar a palavra ali. Nós temos tantas ferramentas, mas também temos muita preguiça espiritual hoje. Uma preguiça espiritual tanto para entender como para crer. Não há esforço, não há desejo, não há vontade. Preste atenção em mim aqui. Precisamos entender que o poder da ressurreição ilumina a Bíblia. Porque Jesus mostra que a cruz não foi uma derrota, mas o cumprimento necessário do plano de Deus. Quantas pessoas aí na rua pensam que Jesus foi pego de surpresa, irmãos? Tu vê, Jesus foi um cara bom, né? E mataram o cara, né? Isso é um plano de Deus. Jesus veio para cumprir o que o homem falhou, irmãos. Se Jesus quisesse, Ele levava a raso todas as coisas, derrubava todo tipo de inimigo, de pessoa que estivesse na frente. Ele é Deus. O seu sofrimento, Ele trouxe refrigério. A sua morte, ela trouxe vida. A sua ressurreição trouxe a vitória sobre a morte espiritual. Então a ressurreição é a chave para entender o sofrimento à luz da vitória de Deus. Sem a ressurreição, a Bíblia é apenas uma história. Mas com a ressurreição, ela é a palavra viva. Porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo vivo, Ele é o verbo de Deus que encarnou, a própria palavra habitou entre nós. Entenda que o poder da ressurreição, ele é revelado na comunhão. Olha o que diz no versículo 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus vem aqui e assume o papel nesse cenário de anfitrião. Ele toma o pão, pega o pão, né? Tomar o pão é pegar o pão, amém? É a forma que a Bíblia se refere. Ele toma o pão, abençoa, parte e distribui. O que é isso, irmãos? O que isso simboliza? A ceia. E diz que quando ele faz aquilo que realmente ele tinha hábito de fazer com os discípulos, ou seja, a prática, ela é muito mais eficaz do que a teoria. Jesus falava para eles e o coração deles queimava, mas no momento que Jesus, pela prática, demonstra o que realmente deveria de fazer num cenário como aquele, que era o que? Aquilo que mostrava que era intimidade uns com os outros, a partilha do pão.
o símbolo, a intimidade uns com os outros, aquilo que é profundo. Então, o reconhecimento, ele acontece na intimidade da comunhão. O pão partido lembra a ceia, que era um momento de muita intimidade com seus discípulos. Então, irmãos, é possível provar o poder da ressurreição, mas somente através de uma busca real, verdadeira e consistente pela comunhão com Jesus. O Jesus ressuscitado, ele deseja cear conosco. O poder da ressurreição é sentido na mesa, na oração, na comunhão. Agora pare e pense você. Você está a caminho de Emaús ou você está caminhando de volta para Jerusalém porque Ele ressuscitou? Emaús significa continuar a sua vida velha, frustrada, decepcionada, onde você governa. Ou você vai, a partir de agora que você sabe que Ele ressuscitou, e você provou o poder da ressurreição, você volta para Jerusalém. Jerusalém é a missão. Você volta para viver a vida realmente que Ele tem para mim e para você. O que impacta na tua vida, irmão? O que impactou a tua vida, a morte de Cristo? Se você não foi transformado, se a tua vida permanece a mesma, você ainda não provou o poder da ressurreição de Cristo. O poder da ressurreição transforma o coração e o rumo. Lucas 24, do 32 ao 34, olha comigo. O poder da ressurreição transforma o coração e o rumo. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós? Perdão. Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Irmãos, a palavra e a presença de Cristo ressuscitado, elas trazem fervor, elas trazem paixão, elas trazem vida. Onde havia frieza e desânimo, é isso que a palavra e a presença, o poder através da ressurreição de Cristo trazem em nós. Passamos a viver a vida verdadeira, deixamos somente de sobreviver, mas passamos a ter uma vida realmente prometida por Cristo. Qual é a vida prometida por Cristo na sua palavra? Qual é a vida que Ele oferece para nós? Você lê a Bíblia, você sabe? A vida abundante é essa. Agora eu pergunto para você: se você provou realmente da ressurreição de Cristo, a tua vida tem que ser abundante. E eu não estou falando de dinheiro, porque fala de abundância, as pessoas só olham para o financeiro. Abundância é paz, é alegria, é satisfação. Não é pelo que você tem, é por quem Ele é. Não é porque você conquistou algo, até mesmo quando você perdeu algo, você está em paz, porque Ele está aqui. Ele faz habitação em nós, Ele é a plenitude de Cristo habitando dentro de nós, o seu Espírito. Alguém pode dar um brado de glória aqui? Alguém pode corresponder? Alguém pode saber que Jesus, Ele é real? Jesus se move aqui, irmãos. Isso tem que queimar o nosso coração, irmãos. Isso tem que fazer sentido. A palavra tem que bradar o nosso coração. Nós passamos a ter uma vida que é prometida por Cristo, que é a vida abundante, pastor. Só que nós estamos condicionando as práticas de alguém que está morto. Buscamos as mesmas coisas de pessoas que não provaram
o poder da ressurreição. Queremos satisfação. Queremos satisfação nas mesmas coisas. Ou buscamos e tentamos achar satisfação, irmãos. O poder da ressurreição transforma coração e o rumo. Traz mudança de rumo. A palavra diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém. Eles superam o medo da noite e dos líderes. Quando eu e você provamos o poder da ressurreição, nós enfrentamos os medos. Eu tenho medo de que ele me abandone. Eu tenho medo de que ela me abandone se eu me posicionar por Cristo. Deixa que vá. Eu tenho medo de perder o meu emprego se eu falar de Jesus ou se eu me posicionar. Deixa perder. Ou a gente entende o que é o poder da ressurreição, porque o Pedro que negou Jesus, o primeiro sermão que ele pregou, depois de realmente estar convertido, realmente provar do poder da ressurreição, 3.000 almas se convertem. Pedro vai preso, chega em uma cadeia, é apertado pelos soldados, pelas autoridades, e diz: você está proibido de falar de Jesus. E ele diz: mais vale agradar a Deus do que aos homens. O que é que eu e você queremos? Aqueles que provam do poder da ressurreição não estão preocupados em agradar a plateia, em agradar o patrão, em agradar, sei lá, marido, mulher, pai, mãe, filho, seja quem for. Está preocupado em agradar a Cristo. Viver para Cristo é negar a sua vontade. Viver para Cristo é negar o seu eu. Enfrentar os medos. Pare de temer. Pois eu e você precisamos entender que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo, irmãos. Qual é o perfeito amor? O amor de Cristo Jesus. Ou seja, agora o que me paralisava não paralisa mais. O que desanimava não mais me desanima. Provar do poder da ressurreição, ele restaura o testemunho. Versículo 34, olha comigo. Diz que eles não conseguem ficar calados. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Eles se rendem e dizem: já não conseguimos mais segurar somente para nós. Agora nós queremos dividir, queremos compartilhar. É isso que deve estar no nosso coração. Como que você vive? Você vive como se Jesus ainda estivesse morto. Porque só é possível esperar a sua volta se crer que Ele ressuscitou. Como que você tem vivido? As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão se relacionando comigo e contigo. Que Cristo que nós apresentamos? Um Cristo morto ou um Cristo vivo? Será que nós mostramos a vida de Cristo em nós? O poder da ressurreição não nos deixa parados. Ele nos faz retornar à missão, aonde nós vencemos o medo e o desânimo para anunciar que Ele vive. Será que Jesus morreu em vão por mim? Será que Jesus morreu em vão por você? Você que pode responder isso. Se você veio aqui nessa noite, eu creio que você acredita que Jesus ressuscitou. Então, quando você sair daqui, viva como alguém que realmente mostra que Ele está vivo. Eu quero concluir aqui. O encontro com Jesus ressuscitado, ele transforma discípulos desiludidos em testemunhas corajosas.
aqui mais uma vez eu faço a pergunta: vocês estão caminhando para Emaús? Ou seja, o lugar de fuga também das perseguições, porque aquele momento Jesus tinha morrido e agora quem ia ser a bola da vez seriam os seus discípulos. Você está caminhando para Emaús? Ou você está voltando para Jerusalém? Ou seja, para viver a missão, trilhar o caminho de volta, voltar à verdadeira fé. Talvez aqui nessa noite estejam pessoas que estão voltando, talvez se restaurando a sua comunhão com Cristo, talvez pessoas que estivessem desviadas do caminho, talvez pessoas que estivessem frias espiritualmente, eu não sei, você que sabe, e Deus muito mais. E vir aqui nessa noite é demonstração de que você está voltando a trilhar o caminho de volta da verdadeira fé, para buscar Jesus. Olhe para mim aqui, saiba de uma coisa: Jesus, Ele dá sentido aos fatos tristes, aqueles fatos tristes que acontecem na nossa vida. Ele transforma aparentes fracassos em glória, em vitória, em poder. Agora eu te pergunto: teu coração está frio? Peça que Jesus, Ele explique para você as Escrituras, porque diz que quando Jesus falava, o coração deles queimava. Talvez muitos de nós leiam a palavra só como informação, como um jornal, como um livro informativo, só para se atualizar do texto. Não, a palavra de Deus, ela tem vida, ela tem que bradar no teu coração, ela tem que trazer a presença do Espírito. E aí depois disso que você pede para Jesus explicar as Escrituras, convide Ele para ficar. Convida Ele para ficar com você, para ficar em você, para morar no seu coração, porque Ele está vivo. Ele está vivo e deseja abrir os teus olhos. Ele está vivo e deseja transformar a tua vida. Ele está vivo e quer mostrar o poder da ressurreição, que Ele pode fazer. Não importa quem você é, não importa a tua história, não importa o teu passado, não importa as tuas frustrações, as tuas derrotas. Eu creio em um Deus que ressuscitou e que transforma os nossos corações. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém que acredita? Fica de pé, em nome de Jesus.